Gente, olá, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas, vou falar para vocês sobre um pouquinho sobre a história do Egito Antigo, ok? Como vocês podem ver neste mapa, o Egito foi e faz parte das primeiras civilizações existentes no mundo, né? E ele está localizado no nordeste do continente africano. A língua original do Egito é a língua árabe, né, que atualmente é disseminada por 26 países do mundo, e o alfabeto árabe é o segundo mais utilizado no mundo todo, né? Ele possui 28 letras e mais as suas variantes. Vamos lembrar então um pouquinho de como que se dava as características socioeconômicas e culturais do Egito, né? Primeira coisa que a gente lembra, que a gente pode colocar aqui, é que o Egito ele surgiu próximo ao rio, né? Então ele surgiu nas margens do rio Nilo. Geralmente as primeiras civilizações elas surgiam em voltas aos rios, primeiro porque a terra próxima ao rio ela é uma terra mais fértil, que possibilita a eles uma ascensão maior na agricultura, né, que era a principal atividade então deles na época. E além disso, o rio ele possibilita canais de fuga mais facilitados, né, caso ocorresse aí uma tentativa de domínio do território, né? Então as pessoas elas tinham, além de uma visibilidade mais ampla dos inimigos que poderiam atacar, era também uma possibilidade de fuga mais facilitada. Em relação à crescente fértil, o Egito também tinha crescente fértil, assim como na Mesopotâmia, né? Então havia uma época onde aconteciam as enchentes, né? E os egípcios eles já conseguiam prever que essas enchentes elas iriam chegar, né? Então, aproveitando a chegada das enchentes, eles aproveitavam que a agricultura era mais dificultada devido às grandes enchentes, então eles se estabeleciam nas construções, né? Então, quando havia aí a crescente fértil, os povos egípcios eles evoluíam cada vez mais nas construções, nas grandes edificações que eles possuem, inclusive algumas até hoje, né, até os dias de hoje. Então, uma inclusive das contribuições dos egípcios foi o domínio sobre as técnicas construtivas, e isso a gente consegue ver evidenciado nas pirâmides, né? E óbvio, além da contribuição nas construções, os egípcios eles contribuíram muito, né, para a área da medicina, para a área da matemática. Então, com certeza houveram grandes contribuições dos egípcios para nós, seres contemporâneos, das civilizações contemporâneas. Outra característica que a gente pode apontar aqui do Egito é que não havia uma mobilidade social, né? A sociedade era uma sociedade estamental, ou seja, os ricos eles nasciam ricos e permaneciam ricos, os pobres nasciam pobres e permaneciam pobres, ou seja, não havia aquela pessoa que nascesse pobre e enriquecesse no decorrer de sua vida. A isso a gente chama-se de sociedade estamental, né? Outra questão que nós podemos colocar aqui é em relação à religião. Os egípcios também eram politeístas, assim como os mesopotâmios, né? E no Egito Antigo, o faraó, que era o governante, né, maior, era considerado um deus. O faraó ele recebia um excedente de produtos bem maior, né, do que o restante da população, e com esses recursos ele construía, né, ele delegava a construção das obras públicas, compostas, né, pelos templos, pelas tumbas, e a população da época acreditava que o faraó ele poderia sobreviver além da morte, né, garantindo assim a continuação do seu poder, mesmo depois de sua morte. E agora, então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a divisão dos períodos históricos do Egito, né? O Egito, ele passou por 30 dinastias durante a sua história da Idade Antiga, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas dinastias e aí a gente vai compreender no decorrer dessa história as características arquitetônicas e urbanísticas do Egito.
Como já explicado a vocês em sala de aula, a história do Egito ela é estabelecida por 30 dinastias, né, que vão lá de 3.100 anos antes de Cristo até 332 antes de Cristo. E aí vamos ver um pouquinho sobre as características de cada uma dessas dinastias. Então, as primeiras dinastias elas se dão na época tinita, ou também conhecida como período arcaico, e ela acontece aí de aproximadamente 3.100 anos antes de Cristo a 2.650 anos antes de Cristo, né? E esta primeira dinastia, ela começa com a unificação do Egito pelo rei Menes. Ok? Quando fala-se que a primeira dinastia se deu com a unificação do Egito, significa que ela se deu com a união do Baixo e do Alto Egito. A coroa era um dos principais símbolos do faraó. Antes da unificação, o soberano do Alto Egito utilizava a coroa branca. A coroa vermelha era usada no Baixo Egito. Quando o Egito passou a ser governado por um único soberano, né, com a união do Baixo e do Alto Egito, a coroa tornou-se dupla, vermelha e branca, simbolizando a união dos reinos. Ao comandar suas tropas na guerra, o faraó usava a coroa azul. Os egípcios, na primeira dinastia, também desenvolviam artefatos, né? Como esta imagem que mostra a paleta de Narmer. Essa paleta, ela se encontra atualmente no Museu Egípcio do Cairo, né? E ela retrata o faraó usando as duas coroas, né? Do Baixo e do Alto Egito, em momentos distintos. Depois desta primeira época do Egito, a gente tem uma segunda época que é conhecida como Império Antigo, que se dá entre a terceira dinastia e a sexta dinastia. Este período, ele vai do ano de 2.635 anos antes de Cristo até 2.155 anos antes de Cristo. Este é o período conhecido como a Era das Pirâmides, né? E nesta época o Egito, ele fala-se que ele viveu a época dourada, né? A época onde não tinha guerras por tomada de territórios, né? E aonde todos trabalhavam para satisfazer ao faraó. Okay? Durante a sexta dinastia, o poder dos faraós diminuiu e a unidade do país começou a desaparecer. Até que, da sexta dinastia até a 10ª dinastia, houve dezenas de faraós que não souberam conduzir o país, e durante essa época, o país, então, ele ficou sem muita governância, né? Até que, na 9ª dinastia e na 10ª dinastia, a capital do Egito foi Inazia. As dinastias 11ª e 12ª dá-se o nome de Império Médio. O início desse período foi marcado pela mudança da capital do Egito, né, que passou de Inazia para Tebas. O Egito passou por guerras neste período, né, e no final da 12ª dinastia, o Egito passou a ser governado pelos Ixos, que eram povos vindos da Ásia. E estes governaram o Egito até a 17ª dinastia. As dinastias 18ª a 20ª dá-se o nome de Império Novo, né? E na 18ª começou a expulsão dos Ixos em direção a Kadesh, né? Pelo rei Amoses, e que havia mantido seu poder ainda em Tebas, que era a antiga capital, né? E enfim, da 21ª dinastia até a 30ª dinastia, dá-se o nome de dinastias posteriores, né? Nesta época, o país ele foi fragmentado e a capital mudou para Tanis e depois mudou para Bubastes, né? No ano de 525 anos antes de Cristo, o Egito ele foi invadido de novo pelos persas dessa vez e ficou sob domínio dos persas até a conquista do território por Alexandre Magno, né? E assim iniciou-se o período greco-romano.
À medida que o Egito ia se tornando mais populoso, né, e mais rico, as tumbas elas iam aumentando também de tamanho, ficando cada vez mais imponentes, né? O formato era sempre de uma pirâmide quadrangular e a maior, que era de Quelpis, né, que foi construída na quarta dinastia, ela mede 225 metros de lado e quase 150 metros de altura. Esta é uma configuração das pirâmides do Egito. Aqui a gente pode ver várias câmaras internas. Em cada patamar tem uma câmara destinada para uma pessoa da nobreza, né? Então aqui a gente vê uma câmara destinada para a rainha, uma câmara destinada para o rei, né? E as passagens, as entradas que dão acesso a essas câmaras. Essas câmaras é onde ficam guardadas os túmulos, né? As tumbas dos nobres, né, do faraó, do rei e da rainha. E no meio, no centro, na parte superior da pirâmide, eram construídas também câmaras de descargas de peso, para que o peso pudesse ser equilibrado e a pirâmide não viesse ao chão, né, não caísse, para que essa câmara de descarga de peso desse uma sustentação, né, um equilíbrio estrutural para a pirâmide. O acabamento da pirâmide era todo feito de pedra calcário branco. E esta imagem mostra, né, como que é o interior de uma das pirâmides. E aqui no caso é o interior de uma das tumbas, né? Então, para que vocês possam perceber a dimensão destas pirâmides em relação à escala humana. Isso aí são duas pessoas dentro de uma das tumbas, né? Hoje, atualmente, as pirâmides não aceitam mais visitas de turistas, né? Essa daqui é uma imagem da pirâmide de Gizé, né, em Khufu. A imagem mostrada com uma esfinge em primeiro plano. Geralmente, junto às pirâmides, eles faziam também a esfinge. E a esfinge é uma imagem mitológica criada no Egito Antigo, né, com corpo de leão e cabeça de ser humano, geralmente de um faraó, né, onde a cabeça geralmente é de um faraó. Para os egípcios, a esfinge significa poder e sabedoria. Serviam no imaginário egípcio como protetoras das pirâmides e dos templos. Geralmente, para as construções das pirâmides, os egípcios utilizavam os pontos cardeais, né, como referência para as extremidades das pirâmides. E isto era utilizado também na idealização dos jardins. Esta é mais uma imagem que mostra internamente como que é dentro de uma pirâmide egípcia. Algo muito relevante também é que no Egito, os monumentos, eles não formam, né, a cidade onde as pessoas vivem. Então, os templos e os monumentos, eles são dispostos como uma cidade independente, que domina e torna insignificante a cidade transitória, né, que é realmente a cidade onde as pessoas vivem. E geralmente a divisão dessas duas cidades, né, a cidade onde ficavam os monumentos e a cidade transitória onde moravam os homens, elas são divididas por um rio, né, no caso do Egito pelo rio Nilo. Os egípcios tinham uma facilidade enorme de trabalhar, de manusear as pedras, né. Esta é uma imagem que mostra o templo funerário em Tebas. Em relação às edificações, né, a partir da 18ª dinastia no Egito, todos os palácios e residências possuíam um jardim, né, e neste jardim, como complemento obrigatório, eram plantadas árvores e flores. Então, cada família plantava seu alimento e os jardins eram organizados com a função de pomares e hortas. Além disso, eles eram organizados em torno de uma ou de mais piscinas, né, que serviam também como viveiro de peixes, que era o reservatório de água e como fonte de ar fresco para a casa, né, devido ao clima que era muito árido. Então, esta água servia também para refrescar os ambientes das casas. Lembrando que o clima do Egito, né, ele é característico de climas mediterrâneos, onde o clima ele é semidesértico e continental, né? Então é um clima seco e semidesértico.
Os jardins geralmente eram colocados no sentido do rio Nilo e eles possuíam uma grande simetria, né? E assim como as pirâmides, eles eram organizados de acordo com os pontos cardeais, né? Suas extremidades eram voltadas para o sentido dos pontos cardeais. Além disso, o jardim retangular era símbolo da fertilidade. Para os egípcios, o Osíris, né, era o deus da vegetação. Esta imagem é mais um exemplo, né, da configuração dos jardins egípcios, e as vegetações mais utilizadas eram palmeiras, sicômoros, figueiras, videiras e plantas aquáticas. Esta é uma imagem do jardim do Hotel Mena House, no Egito, atualmente, né, que mostra aí as pirâmides ao fundo. As casas, né, e os palácios do Egito Antigo eram construídos de tijolos, né, tijolos de barro, do estilo adobe. Eles usavam a pedra para servir como base, né, para as colunas, e as colunas eram feitas basicamente de madeira, né, assim como os telhados também, onde era utilizada a madeira. A entrada do sol que iluminava as casas era propiciada, era feita pelas janelas que costumavam ficar perto do teto. Então isso mostra que os egípcios eles já tinham conhecimento em relação à utilização correta das aberturas nas edificações. Coincidentemente, na Mesopotâmia também, eles também faziam isso. Eles tinham o costume de dormir na laje, né? Porque na laje era mais fresco e eles também costumavam colocar aberturas no teto, exatamente para poder possibilitar a saída do ar quente, que tende sempre a sair por cima, né? Hoje, a gente ensina vocês a sempre colocarem aberturas higiênicas na parte mais alta de uma edificação. Por quê? O ar ele entra por baixo, esquenta e na medida que ele esquenta, ele sempre tende a sair pelas aberturas de cima, né? Então hoje a gente recomenda muito aberturas altas, especialmente para edificações hospitalares, industriais, né? E aí a gente percebe que essa estratégia que a gente utiliza hoje, né, atualmente, é uma contribuição da era da Idade Antiga. E ao contrário dos templos que eram construídos em pedra, casas não resistiam muito com o passar dos anos. As casas mais pobres utilizavam madeira e junco de papiros para construir suas casas. Apesar de pequenas, né, e sem conforto algum, as casas elas supriam a necessidade básica do abrigo. Como em toda a sociedade egípcia, o tamanho e a qualidade do material usado dependia muito da classe social. As casas nas cidades elas eram muito estreitas, né, e muito próximas umas das outras, né, e esse padrão pode ser visto ainda no Egito atualmente, onde as famílias constroem casas altas e inacabadas, esperando que algum membro da casa continue a construir os andares superiores. Já quem era rico no Antigo Egito, além da casa na cidade, construía enormes casas de campo. Em cada uma das dinastias haviam particularidades específicas em cada cidade, né? Em Tebas, por exemplo, Homero descreveu como a cidade das 100 portas, né, que possui um imenso conjunto de monumentos. Hoje, esses monumentos, né, esse local é conhecido como Aldeia de Karnak. Neste complexo, especificamente, há uma avenida cheia de esfinges que liga o templo de Karnak até o templo de Luxor. E hoje é aberto a visitações e é um espaço de extrema relevância no Egito. E aí, está gostando da aula? Então anote todas as informações de hoje para que a gente possa continuar na próxima aula, ok? Até lá!